Shalom a todos. É com muita alegria que venho trazer a palavra essa noite, e, se assim o Shaddai permitir, também amanhã. Quero agradecer o convite. Para mim, como escritor de literatura bíblica, é muito importante que as igrejas abram as portas para divulgar, porque apesar de a gente ter os livros nas livrarias, mas o que ajuda realmente o escritor é essa divulgação, essa palestra, você está trabalhando nos livros. Meu nome é Rodrigo Miguel Vilas Boas do Carmo. Hoje eu trouxe 2 livros apenas, que é o Simbologia Bíblica e o Racionalidade da Bíblia. Eu estarei lançando daqui mais 35, máximo 40 dias, mais 2 livros, e relançando o Racionalidade pela nova editora. No Simbologia Bíblica eu coloquei 520 símbolos explicando de forma didática, ou seja, o que é a pedra, o que a nuvem simboliza. E o que eu fiz foi pegar e provar que os símbolos do Antigo Testamento não caem em contradição com o Novo, pelo contrário, se completam, provando que o mesmo Espírito Santo, o mesmo Ruach HaKodesh que agia no profeta Isaías, agia em Paulo nas cartas paulinas. Então é um meio também de você provar que a Bíblia é a palavra de Deus através da simbologia. Então é um total de 520 símbolos aqui. Você vai ver que tem média de 340 tópicos, mas só que teve tópico que eu não pude tratar só de um símbolo. Por exemplo, o cajado de Arão floresceu e saiu amêndoa. Eu tive que tratar do cajado, da amêndoa e da flor. Não tem como edificar sobre a rocha e não sobre a pedra. Eu tive que tratar da pedra, a edificação, a areia. Então, por isso que deu esse total. E esse é a racionalidade da Bíblia, onde eu provo que a Bíblia é a palavra de Deus através da ciência, e provo que a ciência humana está atrasada com relação à Bíblia. Inclusive eu tenho um curso desse livro, eu ofereci, talvez eu estar vindo aí dar um curso uma vez por mês desse livro, se assim vocês desejarem. Muito bem, hoje nós vamos falar rapidamente. Esses são os 2 livros que serão lançados daqui mais 35, 40 dias. Eu digo isso porque vem de São Paulo, às vezes pode atrasar. Então, por isso que eu não marquei a data certa ainda. Esses 2 livros foram sobre exorcismo, conhecendo os demônios. As pessoas às vezes falam assim: poxa, foi um livro de 772 páginas. O que você fica 772 páginas escrevendo sobre demônios? Fala sobre Deus. Mas a verdade é que 18% da Bíblia fala sobre demônios. Qual foi a primeira profissão de Davi? Não foi pastor de ovelhas. Se você perguntasse para Davi, ele dizia: não, eu cuidava das ovelhas do meu pai, Jessé, mas fui contratado pelo rei Saul para exorcizá-lo. E como é que Davi exorcizava? Pelo cântico. Ele cantava, o demônio saía. Então, na realidade, esse livro, que são 2, volume 1 e 2, que vai vir junto, ele deu 772 páginas, a gente dividiu em 2, ele traz uma base completa sobre o que é um demônio, o que é uma possessão demoníaca, o que é uma influência demoníaca, o que é uma manifestação demoníaca, técnicas de exorcismo, o que é uma histeria religiosa, de uma diferença para um prognóstico ou diagnóstico de possessão, o que é uma esquizofrenia, o que é uma depressão, e para não misturar. Então, quem estudar esses livros vai estar se preparando aí para, quem sabe, futuramente ser um exorcista. Acredite, nós temos faltado. Eu falo assim: mas o número de possessão está diminuindo? Não, o número de manifestação demoníaca está diminuindo. O número de possessão tem aumentado. No dia que eu vim falar desse livro, nós vamos tratar desse assunto, não é hoje. Já estou fazendo propaganda que judeu é terrível. Shalom só com a mão fechada, shalom, nada de shalom. Meu pai mesmo, quando você fala: pai, dá R$10, ele fala: quanto? 4? Toma 2 e dá um para sua irmã. Muito bem. Há poucos dias atrás eu fui pregar numa igreja. O irmão chegou lá e disse: olha, está aqui para pregar um homem de Deus, um homem poderoso, forte no testemunho. Eu falei para minha esposa: será que convidaram o outro para pregar? Eu achei que era eu. Muito bem. A minha esposa falou: eu estou achando que vai ser outro, te cancelaram. Pode passar. Aí o YouTube, ali tem eu, pela fé, eu já trouxe 4 caixas de livro. Eu sou daquele que quando vai orar para chover, eu levo o guarda-chuva. Pode passar. Hoje nós vamos falar sobre os 4 mundos. A verdade é que nós vivemos em 4 mundos. E desses 4 mundos, nós temos um mundo que é um mundo invasor. E ele invadiu, e como um mundo invasor, ele acabou conectando ainda mais os demais mundos.
dentro desses 4 mundos, nós vamos falar dos 3 inimigos. Veja bem, você vive em 4 mundos, você interage com esses 4 mundos, você tem 3 inimigos. Se você sabe disso ou não, se você percebe isso ou não, se você acredita nisso ou não, você vive e interage em 4 mundos e você tem 3 inimigos. E hoje nós vamos estudar justamente isso, esses 4 mundos que nós vivemos e interagimos e os 3 inimigos. O primeiro mundo que nós vamos tratar é o mundo físico. O que é o mundo físico? Essa matéria, né? O nosso corpo, essa cadeira. O segundo mundo é o mundo ilusório, imaginário. A gente tem um mundo imaginário. E é importante, por exemplo, quando eu fui construir minha casa, eu imaginei como eu ia fazer a minha casa. Claro que ficou do jeito que a minha mulher imaginou, não do jeito que eu imaginei. A única coisa que ela deixou fazer na minha casa foi a churrasqueira. E agora que a gente vai fazer uma reforma, ela disse: eu vou arrancar essa churrasqueira e pôr em outro lugar, porque ficou horrível aí. Eu falei: amor, é a única coisa que você deixou fazer. Muito bem. Ninguém está gravando não, né? Se vocês falarem isso que eu disse, isso eu nego, né? Muito bem. O outro mundo é um mundo virtual. Esse é um mundo invasor, porque é um mundo tecnológico. Veja bem, apesar de eu parecer ter 30 anos, eu já estou com meus 40 e não vou dizer quanto, mas 40 alguma coisa, por volta de 70 alguma coisa. E quando eu nasci não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha. Então, na verdade, o mundo tecnológico é um mundo invasor. Ele chegou e ele conecta todos esses mundos. Por quê? Olha, eu estou mexendo aqui no celular, né? Eu estou interagindo com a minha mente e isso também afeta o mundo espiritual. Por quê? Vamos supor que eu baixei lá no celular um videozinho pornô. O que isso vai fazer? Vai contaminar a minha mente e vai entristecer o Espírito Santo que está dentro. Então veja que o mundo tecnológico, ele emendou, ele colou, porque ele interfere no mundo físico, no mundo ilusório e no mundo também espiritual. Eu pego aqui e baixo um hino. Eu não estou alimentando o meu espírito através do mundo virtual. Então o mundo virtual, ele vem como uma cola. Porque quando eu interajo com o mundo virtual, eu estou mexendo com a minha mente, ou seja, o mundo ilusório, eu estou mexendo com o meu físico, mas eu também estou mexendo com o meu espírito. Estão entendendo os 4 mundos? Então, quantos mundos nós vivemos? 4. Só que desde Adão e Eva, o ser humano só vivia em 3 mundos. Era o mundo físico, o mundo ilusório e espiritual. Tinha um mundo tecnológico? Não. Pergunta para o seu pai, para o seu avô, se ele tinha WhatsApp, se ele tinha Pix, se ele tinha internet. Então, na verdade, nós estamos num processo de transição, ou seja, nós temos uma geração que não nasceu na era tecnocentrista e uma outra geração que nasceu. Daqui mais uns anos, a gente que já está ficando velho, essa geração que não nasceu na era tecnocentrista vai morrer. E daí nós só vamos ter a geração que já vai interagir com os 4 mundos. É por isso que, por exemplo, lá no hospital, eu trabalho na área de gerenciamento hospitalar, a gente implantou um prontuário eletrônico. Os médicos, os enfermeiros, os recepcionistas jovens, fala que o bebê nasce hoje, não vai falar mamãe e papai, é pendrive, é Facebook. Agora, os médicos, os enfermeiros, os recepcionistas mais velhos ali, né, na casa de 60, 70 anos, meu Deus, para fazer aquele povo entender prontuário eletrônico. Por quê? Porque eles não vieram daquela geração. Então, primeiramente, o mundo físico, ilusório, virtual e espiritual. Pode passar lá. Inimigos. Nós temos 3 inimigos. Querendo ou não, enxergando esses inimigos ou não, aceitando ou não, você tem 3 inimigos. E eles são grandes inimigos, ferozes. O primeiro grande inimigo é a natureza adâmica. Alguém aqui parou de pecar? Veja bem, depois que eu reconheci o meu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, e confessei o Messias Yeshua como meu único e suficiente Salvador, eu não deixei de ser um pecador. Quantos por cento eu tenho que obedecer para me manter salvo? Quantos pecados eu tenho que cometer para perder salvação? Não é assim. Se você reconheceu o seu lamentável estado de pecador errado diante de Deus e confessou o Senhor Jesus Cristo como único e Salvador, você é um filho de Deus, pecador. Por quê? Alguém aqui parou de pecar? Por que nós não podemos parar de pecar? Primeiro, por causa desse primeiro inimigo, a natureza
adâmica que vem do nosso pai comum, Adão. Alguém aqui deixou de ter a natureza adâmica? Veja bem, o Messias tem que salvar você de 3 coisas. 3. Ele salvou você de uma. Eu preciso ser salvo de 3 coisas. E fui salvo de uma. Você só foi salvo de uma. Então vamos lá. Quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como o único Senhor Salvador, que o seu sangue na cruz pagou nosso pecado, nós somos salvos da condenação do pecado. Mas ainda não fomos salvos da natureza adâmica e ainda não fomos salvos do mundo contaminado. Alguém aqui saiu do mundo contaminado? Não. Fala, não, nós que somos crentes não estamos mais no mundo contaminado. Ué, então você já está com o corpo glorificado, não peca mais? Não. Agora, observe bem, o primeiro grande inimigo é a natureza adâmica. E essa natureza adâmica trabalha 24 horas para você pecar. Sabe por quê? A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Hormônio, gente, não se converte. Porque quando a gente vai fazer acampamento de igreja, eu, graças a Deus, prego muito em acampamento de igreja, a gente tem que colocar fiscal, Porque às vezes você leva os irmãozinhos, vai 2, volta 3, né? Na barriga. Então, justamente, hormônio não se converte. Não tem como converter. E natureza adâmica não vai converter, porque imagina se você pudesse falar com o teu corpo: ô meu corpo, por que você não se converte? Eu não vou para o céu. Veja bem, a carne e o sangue não vai para o céu. Deus vai glorificar nós. Então por que a sua carne, o seu sangue vai se converter, se ela não vai para o céu? Todo o prazer que ela quer extrair é daqui. Porque aqui é o único lugar dela. Porque no céu nós vamos ter não mais sangue e carne, mas corpo glorificado. O outro grande inimigo é o mundo contaminado. Não tem como. Onde você vai que não tem pecado? Tem algum lugar que você vai que não tem pecado? Presta atenção numa coisa: gente é gente em qualquer lugar. Se for lá na Inglaterra tem pecador, se for lá na China tem pecador, aqui no Brasil tem pecador, qualquer lugar dentro da igreja tem pecador. Então nós vivemos num mundo contaminado. Desde que Deus falou para Adão: maldito é a terra por tua culpa, porque você foi ouvir a sua mulher. Já que deste ouvido à mulher. Muito bem. O outro grande inimigo, Satanás com seus xedês, seus demônios. A Bíblia diz que Satanás com seus demônios anda em volta de nós, rodeando, tentando tragar. Então vamos entender isso: 4 mundos: físico, ilusório, espiritual, virtual. 3 inimigos: natureza adâmica, mundo contaminado e Satanás com seus xedês, seus demônios. Muito bem. Vamos para o mundo físico. O primeiro mundo que nós vamos estudar é o mundo físico. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte ao pó, porque dele veio e dele tornará. A primeira coisa que temos que entender é sobre o mundo físico. Todo o mundo físico está debaixo da terceira lei da termodinâmica. Isso está explicado no livro Racionalidade da Bíblia. O que é segunda lei da termodinâmica. Qual que é a segunda lei da termodinâmica? A lei da entropia. Pode passar. A lei da entropia comprova que tudo está em decomposição. Veja bem, você casa com uma moça, ela fica mais nova ou mais velha? A minha esposa está ficando cada dia mais jovem. Não, essa cadeira vai ficar cada dia. Você compra um carro, ele fica mais novo ou mais velho? Teu namoradinho não está cada dia mais velho? A coisa é assim, o cabelo branqueia, daqui a pouco cai. A nossa igreja lá, eu falei: gente, nós temos que atrair mais jovem, porque daqui a pouco nós vamos ser conhecidos como os cabeça branca. Só tem geriatria. Por isso precisa de jovem, tem que renovar. Então nós estamos debaixo da lei da entropia. O que é essa lei? Tudo está em decomposição. E a Bíblia fala da lei da entropia. Quando diz que Adão é pó e eu pó, é que nós chamamos isso de consequência do pecado. Chega para um cientista e diz assim: o mundo está em decomposição? Ele falou: sim. O Sol só perde energia. O planeta, o núcleo só perde energia. Por que vocês acham que eles estão gastando bilhões de dólares procurando um planeta numa área habitável? O que é um planeta numa área habitável? Um planeta que esteja não tão próximo do Sol e nem tão distante, que faça um movimento de rotação e translação, que habite vida. Porque eles sabem que não tem mais esperança nesse mundo. Esse mundo vai ser destruído. Está debaixo da lei da entropia. Tudo está em decomposição. Quer uma prova disso? Chega em casa, pede para o teu pai e fala: pai, me dá uma foto tua quando você tinha 30 anos. Olha na foto e olha na cara do teu pai para você ver. Está decompondo. É que a gente não fala assim: estou em processo de decomposição.
estou ficando maduro. Depois de madurar, apodrece. É uma coisa assim, ela madura, depois apodrece. A verdade, irmãos amados, é que nós estamos num processo de decomposição. Não há esperança para a raça humana nesse planeta. Não coloque a sua fé, a sua esperança nesta curta vida adâmica. Qual que é a esperança do Mateu? Do berço, o caixão. É a única esperança do ateísmo. Ele já fica imaginando aquela aposentadoria, aquele colchãozão lindo, cheio de flor, com muita gente orando. É a única esperança dele, do berço para o caixão. A nossa esperança é do berço para os palacetes celestiais. Lei da entropia. O céu desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como roupa velha. Então veja bem, a Bíblia, você pode chegar um cientista e falar assim: você conhece a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia? Eu conheço. Você sabia que a Bíblia descreve isso lá em Gênesis, descreve isso lá em Isaías? A Bíblia fala da lei da entropia, que tudo está em decomposição. Uma fogueira, você acende um fogo. Se você não põe mais lenha, o que acontece? O Sol só perde energia. O que é um buraco negro? Um momento em que uma estrela explode. O nosso Sol só perde energia. Aí, isso é uma cuspidinha que ele deu lá. Para onde vai essa energia? Para o espaço. Quem repõe essa energia? Ninguém. E o que acontece quando a energia dele perde demais? Ele entra em colapso e explode. Mas fique tranquilo, porque cientificamente o núcleo da Terra vai explodir antes do Sol. Então, não tenha medo. O núcleo vai explodir antes. Fique tranquilo. Mas será que a gente vai ver o Sol explodir? Não, a Terra vai explodir antes. Fica tranquilo. Aí, ó, um morango. Que bom que se ele voltasse, né? Você imagina? A maioria aqui é jovem, mas tem alguns velhos no meio. Imagina voltar a ter 30 anos, 20 anos. Aí, ó, olha só. Olha a bagaceira que ficou. Olha, meu Deus do céu. Olha lá. Você casa com o rapaz assim, né? Olha o maracujá murcho aí. Olha. Acabou. Cai cabelo, arrebenta com tudo. No final, e chupou a laranja, tem que mastigar o bagaço, meu filho. Não é chegar lá, ficar velho e trocar. Tem uns que tá assim, né? Da crise da meia-idade, troca a velha dele lá por uma de 20. Uma de 40, lá por outra de 20, né? Não. Até o fim. É na alegria e na decomposição. Nem que o cabelo cai, a cara murcha, mas é ali. Chupou a laranja, mastiga o bagaço. Firme. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Por quê? Está em decomposição, meu querido. É que a gente gosta de falar que nós estamos a envelhecer. Mas se você falar que você está se decompondo, dá na mesma. Olha lá. Então aí, ó, começo e fim. Uns de vocês estão no começo, alguns aqui já estão no fim. Olha lá. Pode ser. Faze os homens soprarem ao pó, voltarem ao pó. Faze os homens voltarem ao pó. Retorne ao pó, seres humanos. Olha bem, o Salmo diz que Deus faz o homem retornar ao. É uma consequência do pecado. Não tem o que fazer. Você pode ser convertido, não ser convertido, você vai continuar no processo de decomposição. Aí, ó, você casa com a menina assim, depois você tem que encarar aquela realidade ali. Então, o tempo, ele não para. Eu estou mais velho hoje do que eu estava ontem, e eu estarei mais velho amanhã do que hoje. Então, eu posso colocar a minha esperança nesse mundo? Não. Por quê? Porque não há esperança para a raça humana nesse planeta. Pedro, mas o céu e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos. O que Deus está dizendo? Essa casa adâmica foi contaminada desde quando Deus diz: maldito é a terra por tua culpa, Adão. E esse processo de decomposição da segunda lei da termodinâmica não vai parar. Você vai ficar cada dia mais. O único jeito de não ficar velho é morrer jovem. Você morrer jovem. Então, está aí a esperança de Mateus. Aguardar que o núcleo da Terra exploda e acabou.
E aí, a grande filosofia ateísta, do berço para o... E diz o tolo, Deus não existe. Porventura não me vazaste como um leite, e como queijo não me coalhaste, de pele e carne me vestisse de ossos e tendões. Olha, a Bíblia revela o mundo físico em detalhes. Olha o que ele disse: porventura não me vazaste como leite. Ele está falando de ejaculação. Ele diz: não me coalhaste como um queijo. Depois que o esperma entra no óvulo, há uma quebra molecular, e a melhor maneira de eu mostrar essa quebra molecular é um queijo, a coalhada de queijo. E ele diz: de pele, o órgão maior do seu corpo é a pele. E depois de carne, daí vem as fibras de mielina que vai se formar carne. Depois ele diz, de osso, aí vem a cartilagem que vai virar o osso. E de tendão é o último. Veja bem, em Jó, capítulo 10, ele fala de fecundação e desenvolvimento embrionário na sequência certa. Como é que ele sabia? Vou falar para vocês, ele tinha um aparelho de ultrassom. Ele colocou lá e foi acompanhando o feto. Foi assim, não, foi revelação divina. Você pode chegar para uma pessoa e dizer, olha... Quando eu leio Jó 10, ele fala de fecundação e desenvolvimento embrionário, mas está na sequência certa. Chega para um obstetra e fala, essa sequência aqui está certa? Correta. Você tirou de qual livro de obstetrícia? Não, Jó 10. Aí, ó, pode passar. A sequência. Se você ler Jó 10 e for passando essas imagens, você vai ver que ele descreveu perfeitamente. Pode ir. Ali. Olha lá, a quebra molecular. E pode passar. Aí o projeto final é executado, pronto. Olha que coisa interessante. Salmos: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ele está dizendo que o corpo dele estava só uma massa. É por isso que aborto é assassinato. É assassinato. Quando a vida começa? Quando o esperma entra no óvulo. Mas com quanto tempo eu posso abortar? Com nenhum. Hoje nós estamos numa sociedade que é assim, a menina engravida, vou ver se eu vou ter um filho. Então aí, ó, os seus olhos me viram a substância ainda informe. Está falando de embrião. Pode passar. DNA. A Bíblia descreve o DNA. Nós conseguimos identificar o DNA de Deus? Sim. E o DNA humano? Também. Veja bem, eu escrevi esse livro. Automaticamente, está passando aqui. Automaticamente eu coloquei Rodrigo Miguel Vilas Boas do Carmo. Agora vamos entender isso. Se Deus criou o mundo, ele tem que ter assinado. Como é que você vai pintar um quadro e não vai autografar? Quando alguém compra o meu livro, o que eu faço? Acabei de passar um livro ali, autografei. Agora olha o que está escrito. Sumiu aqui, mas daqui a pouco volta. A palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Vamos lá. Primeiramente, ele diz que a palavra que vem de Deus é viva. O DNA é vivo. Ele habita entre juntas e medulas. Ele está falando do DNA. O DNA é vivo e habita entre juntas e medulas. Agora, e o DNA de Deus? Será que nós conseguimos? Sim, é muito simples. Veja bem, a Bíblia apresenta um Deus triuno. E o que eu tenho na matéria? O que é matéria? Matéria é próton, neutro e elétrico. Isso é matéria, próton, neutro e elétrico. Ou como a matéria se manifesta? Sólido, líquido e gasoso. Eu preciso de altura, largura e profundidade para medir. Nós dizemos de passado, presente e futuro. É claro que quem criou isso foi um Deus triuno. Então o DNA de El Shaddai está na matéria, está em você. Você é próton, neutro e elétrico. O líquido se manifesta sólido e gasoso. Você vive de passado, presente e futuro. Você precisa de altura, largura e profundidade para medir. Olha lá, próton, neutro e elétrico. Pode passar. Profundidade, largura, altura. Pode passar. Passado, presente e futuro. Sólido, líquido e gasoso. Pode passar. Começo, meio, fim. Então, olha que coisa interessante. Analisando a matéria, não dá a entender que quem criou foi um Deus triuno? Isso é o DNA de Deus, ele assinou. E Hebreus 4:12 fala que há informação viva entre juntas e medulas. Você pode chegar para um cientista e dizer assim, como é que o escritor da carta de Hebreus escreveu o DNA? Olha que coisa interessante. Ele estende o céu sobre o norte,
e o espaço vazio. Sustenta a terra sobre o nada. Jó. Pode. Imagina você conversando com Jó. Jó, vem aqui. Lembra, o livro de Jó não é uma parábola. Parábola não tem nome próprio. A parábola das 10 virgens, qual é o nome de uma das virgens? Fariseu publicano. Parábola não tem nome próprio. Então o livro de Jó não é uma parábola. Livro, simbologia bíblica, Rodrigo Miguel. Muito bem. Olha bem, deixa eu conversar com o Jó. Jó, vem aqui. Meu amigo, você exagerou no vinho do Shabat? Você acabou de dizer que debaixo da terra não tem nada, a terra está suspensa sobre o nada. Ele disse, mas eu não sei, eu estava conversando com o El Shaddai e ele disse para mim que não tem nada. Eu falei, mas como é que você fala uma loucura dessa, Jó? É claro que tem que ter alguma coisa segurando a terra. Eu vou, mas rapaz, eu estou conversando com o El Shaddai, ele diz, lá na terra, debaixo não tem nada. Mas aí também, né? Aí é loucura, né? Olha que interessante. Não temos nada. Outra loucura que ele falou aqui, ó. Você é capaz de controlar as estrelas, ou amarrar o grupo da perdiz, ou afrouxar as cordas das alturas? Olha só, ele disse que as estrelas estão amarradas e que essa força não é fixa, pode ser afrouxada. Duas afirmações científicas: as estrelas estão amarradas e esse amarrar não é fixo. Chega para um cientista e diz assim: as estrelas estão amarradas? Claro, meu amigo, desde Isaac Newton nós sabemos que as estrelas estão amarradas por força gravitacional de atração. Vai, por uma acaso essa força é fixa? Claro que não. Conforme é o movimento de rotação e translação, essa força é afrouxada. Por exemplo, quando nós estamos mais próximos do Sol, a força gravitacional é maior sobre a Terra. Quando está mais distante é menor. É por isso que alguns animais, eles dão a luz geralmente quando a Terra está mais próximo do Sol, porque a força gravitacional é maior. Olha uma coisa interessante. Jó 26 diz que as estrelas estão amarradas e que essa força não é uma força fixa. Ô Jó, vem aqui. Você vê uma corda amarrando uma estrela na outra? Ele falou, não, eu estava conversando com o Shaddai, ele disse que as estrelas estão amarradas, meu amigo. Eu falei, mas você está louco, Jó? Não dá para ver, não tem corda amarrando lá. Ele falou, não, mas o Shaddai falou para mim que tem, vai ver, a gente não está enxergando. Tem que ter alguma coisa ali. Faz esse Jó, fala a verdade. Você expulsaria ele da tua casa. Fala, não. Até para ser louco tem que ter limite, né? Então, Isaac Newton, também um judeu, puxando a sardinha, que é Einstein. Eu já discutindo com um ateu, ele é o homem mais inteligente do mundo, é Einstein. Eu falei, tudo bem, eu acho que é Salomão, mas nós continuamos nos judeus. Então, as estrelas estão amarradas? Sim. Então, veja, Deus revelou um mundo físico para nós. Vamos lá. Isaac Newton, pode passar. Essa informação aqui, ó. Até a lua não tem brilho próprio. Jovem aqui. Pode passar. Você vê um canhão de luz saindo do sol e batendo na lua? Não. Eu olho para a lua, Jó, ela tem luz própria. Eu falo, não, Deus falou para mim que não tem. Eu falo, mas olha, que loucura é essa? Me mostra, onde vem a luz da lua? Eu não sei. Eu estou conversando com o El Shaddai, eu sempre achei que a luz tinha luz própria. Ele disse para mim que não tem. Eu falei, mas Jó, vai procurar jabuticaba e bate pé de manga, meu querido. Vai procurar outra coisa para você fazer. Vem com essas conversas loucas. Olha, o homem fala que a lua não tem luz própria. Todo mundo sabe que a lua tem luz própria, gente. É só olhar. Hoje, né? Hoje. Tenta falar isso na época de Jó. Mundo físico. Isso aqui é uma pincelada no mundo físico. Eu tenho um curso específico sobre a ciência bíblica, onde eu apresento 340 afirmações científicas que a Bíblia fez e foi comprovado. Se assim Deus Shaddai permitir, eu estarei ministrando esse curso para vocês. Mundo ilusório. Vamos para o mundo ilusório? Olha bem, porque se amontoa os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Veja bem, a imaginação não é má. Olha como é importante. Você vai fazer uma viagem, não é importante você imaginar como vai fazer a viagem? Você vai sair para um lugar, você vai construir uma casa. O problema é que Satanás, com seus xerês, tem sodomizado a mente dos nossos jovens, para que você pense 24 horas em pornografia. Você pense 24 horas em coisas erradas. Quando eu imagino coisas boas, Deus se alegra. Então o mundo ilusório não é ruim. Esses dias atrás, eu estava num restaurante com a minha esposa, um rapaz encostou o carro, estava a música assim, a música era desse jeito: vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. E o que era a outra letra? Vou te pegar,
vou te pegar. Gente, a pessoa passa o dia todo ouvindo um lixo espiritual desse, ele vai pensar no quê? No Salmo 23? Adonai Rui Luiesá, o Senhor é meu pastor, nada mais me satisfará? Não, ele vai pensar em pornografia. O dia todo ouvindo aquele lixo. Se você fica o dia inteiro no Instagram, vendo mulher pelada, vendo cena pornográfica, ouvindo música sodomizada, você não vai pensar em Deus, você vai pensar no capeta. Não tem como falar isso de forma suave. É a verdade. O Satanás com seus demônios estão sodomizando, bombardeando. Você não consegue ver um filme sem ter pornografia. Nossos jovens estão sendo bombardeados 24 horas. E nós temos que levar isso a sério. Olha o que está escrito: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do coração era o mal. Tudo começa na mente, gente. Esses tempos atrás eu estava indo numa reunião para Campo Grande, e a minha esposa falou: Rodrigo, olha como é importante a gente alimentar a nossa mente de coisas boas. A gente indo para Campo Grande, ela falou: eu estou lembrando do hino que cantaram lá, estou com o hino na cabeça. Então, se você alimenta a sua alma, a sua mente de coisas boas, vem aqui no coral, vê um hino desse espiritual, a sua mente vai estar voltada para Cristo. Vamos lá. Olha o que diz: diante dele é semelhante, dividida é semelhante a uma escurdal, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ai, minha Jesus, perdão, eu coloquei um versículo diferente aqui. Olha o que está escrito: eles faziam com a imaginação o quê? Estátuas, deuses, para levantar a ira de El Shaddai. É que eu coloquei um versículo diferente. Muito bem. Então, nós temos que ter isso em mente. Se eu ficar olhando para aquela imagem ali, o que vai vir na minha mente? E na outra? É simples, gente. Você pega uma comida, a comida está podre, está estragada, você vai comer? Então, se você toma cuidado com o alimento que você põe na barriga, você tem que tomar cuidado com o pensamento. Quem que você está deixando te influenciar? Sabe de uma coisa? Se você não sabe dizer não, você entrega o controle da sua vida para o outro. Quem não sabe dizer não, entrega o controle da sua vida para o outro. Eu já vi muito jovem falar isso. Eu não queria ir lá naquele lugar lá, que eu sabia que tinha coisa errada, mas eu não sei dizer não. Então você entregou o controle da sua vida para o outro. Eu lembro um dia que eu era jovem, né? Cheguei pro meu avô, falei: amor, avô, eu queria muito aquela festa de carnaval, e eu estava afim de uma menininha, eu vi a menininha lá, eu fiquei doido. Aí meu avô olhou para mim e falou assim: filho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você convidaria Jesus Cristo para ir naquela festa? Eu falei: não. Ele falou: então não vai. Você tem que fazer uma pergunta. Você convidaria Jesus para ver um filme pornô? Então não assista. Deus julgará os imorais e os adultos. Fique sabendo, a punição vem. Eu já vi frases da pessoa dizendo: não, pensa o seguinte, né? O feminismo hoje em dia: meu corpo, minhas regras. Se é teu corpo, as suas regras, você não tem compromisso com Deus, meu querido. Então não vem aqui ajoelhar e pedir para Deus te abençoar. Se eu não tenho compromisso com Deus, por que Ele vai ter comigo? Se é meu corpo, minhas regras, o que eu estou falando? Onde é que está Deus nessa história? Meu corpo, minhas regras, tudo bem. Você faz o que você quer da sua vida, mas na hora que você estiver no apuro, não vem gritar por Deus, não. É o teu corpo, tuas regras. Então, se eu olhando para isso aqui, olha, vai lembrar do quê? Né? Pode passar. Olha o que está escrito: o Senhor detesta os pensamentos dos maus. Olha bem, gente, Provérbios diz que Deus detesta o pensamento mau. Tem gente que é assim, ele levanta cedo e fala assim: eu vou tentar lembrar de algum trauma que aconteceu comigo. Aquela vez aconteceu isso, eu vou pensar nisso o dia todo. Aí, para alimentar mesmo. Tudo começa na mente. Se você está com a tua mente contaminada, o resto tudo vai estar. A Bíblia diz até o que nós devemos pensar. Olha o que está escrito em Filipenses: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, seja isso que habita em sua mente. Olha o que a Bíblia falou: que você tem que levantar e pensar em coisas boas.
Levanta e diz: olha, hoje eu vou comprar um livro do Rodrigo Miguel, vou cancelar lá esse negócio de ficar em WhatsApp todo, vou ler o livro todo, vou aprender as 520 símbolos, vou ler todo o livro de exorcismo e me tornar um exorcista. Ó. Eu sei que essa tecnologia não chegou para vocês ainda, que é muito moderna. Nós vamos falar do mundo virtual agora. Lembra que eu disse que o mundo virtual é um mundo invasor? Ótimo. Será que a Bíblia prevê o mundo virtual? Sim, preveu. Vamos ler aqui, ó. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos e línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que seja sepultado. Dentro do período tribulacionista apocalíptico, ou seja, você tem o arrebatamento da igreja, aí você tem os 7 selos, só que o último selo não é um flagelo, é a abertura da primeira trombeta. Aí você tem 7 trombetas, mas a última trombeta não é um flagelo, é a abertura da primeira taça. E aí você tem 7 taças, e a última taça é a volta do Messias. Então, dentro da 70ª semana de Daniel, o último Shevá que falta cumprir, nós temos esses 7 selos, 7 trombetas e 7 taças apocalípticas para se concretizar. E no meio, na abertura do último selo, as 2 testemunhas de Deus morrem lá em Jerusalém. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o mundo todo vai ver o cadáver das 2 testemunhas. Você imagina você conversando com o apóstolo João. João, vem aqui. Oh, meu querido. Como é que o mundo todo vai ver 2 cadáveres no centro de Jerusalém? Eu disse: eu não sei, meu querido. Eu estava conversando com El Shaddai e ele disse que um dia o mundo todo vai ver os 2 cadáveres no centro de Jerusalém. Eu falei: mas como é isso possível? Ele falou: não sei, talvez Deus invente alguma coisa que dá para ver lá do outro lado. Olha que interessante, essa profecia era inviável antes da era tecnocentrista, e a Bíblia preveu. Apocalipse 13: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Como é que os habitantes do mundo todo vai ver a besta? Vai ver o anti-Machia? Há poucos dias atrás eu fiz uma pregação específica sobre o anti-Machia. Talvez a gente possa trazer para cá. Como é que o mundo todo vai ver o anti-Machia e vai contemplar ele? Isso não era possível antes da era tecnocentrista. Então, sim, a Bíblia preveu a era tecnocentrista, a atual tecnologia. Olha o que está escrito: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar santo, que falou o profeta Daniel, quem tiver, fuja. Quem tiver no Judéia, fuja para os montes. Ele está dizendo: olha, todo mundo vai ver o anti-Machia entrar no templo. O templo que foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Esdras e Neemias, destruído pelo imperador Tito, e agora pelo Instituto do Templo, vai ser reconstruído, para que nele o anti-Machia entre e profane o templo. Mas a Bíblia diz que o mundo todo vai ver. Isso era possível antes da era tecnocentrista? Ele não está prevendo? Pode passar. Aí, modernidade, né? Meu tempo era isso. Eu assisti 2 Copas do Mundo, né? Aqui, no teu tempo já tinha televisão? Já? Ah, olha o que está escrito: mesmo que suba tão alto como as águias e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei. Obadias. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que o ser humano seria capaz de fazer casa nas estrelas, mas está em Obadias. E olha que coisa interessante, pode passar. Ele usa uma linguagem figurativa, ele diz como a águia. Você chega para como é que uma águia faz o seu ninho? Ela faz um ninho no chão, coloca nas costas e depois leva? Não, ela leva graveto por graveto, graveto por graveto e monta o ninho lá. Chega para a NASA e pergunta assim para um delegado da NASA, assim: vocês estão pensando em fazer uma casa aqui e levar para Marte? Ele diz: não dá para fazer isso. A gente quer fazer uma plataforma entre a Terra e Marte, levar umas peças, depois levar outra e montar uma casa lá. É exatamente o que a Bíblia diz, que os homens procurariam fazer casa nas... Mas você conversando com o Badia, como é que os homens vão fazer casa nas estrelas? Ele falou: eu não sei. Conversando com o El Shaddai, ele disse que vai fazer, e vai ser como uma águia. E é exatamente o que é o projeto da NASA. Pode passar. Olha lá. Pode passar. Olha que coisa interessante, Amós: ainda que se esconda de mim no fundo do mar, ali eu o acharei. Opa! Amós, vem aqui, como é que alguém vai se esconder no fundo do mar? A Bíblia diz que no período tribulacionista apocalíptico, que é o que Amós está revelando aqui, os homens vão fugir da ira de Deus no fundo do mar.
Fala, mas Obadiah, Amós, pelo amor de Deus, eu abaixo na água 2 minutos, eu estou morrendo, como é que a gente vai morar? Ele falou, não sei, meu querido, Deus falou para mim que isso vai acontecer. Talvez ele inventa alguma coisa que dê para a pessoa morar no fundo do mar. Olha que coisa interessante. Submarino. Pode passar. Aí, ó, restaurantes no fundo do mar. Só que isso está escrito aonde? Nossa, olha que está escrito: virão voando do Egito, como aves, da Síria como pombas, eu os trarei. Olha que coisa interessante, uma regra da simbologia é que um símbolo sempre vai simbolizar algo literário, ou seja, se esse livro simboliza o microfone não é um segundo símbolo, é a interpretação do livro, porque senão eu ia falar, o livro simboliza o microfone, mas o microfone não é a interpretação, o microfone na realidade simboliza esse copo, então eu jogo fora o livro e vou só do microfone para cá. Um símbolo sempre vai simbolizar algo literário. Se ele diz que o povo ia vir voando como águia, a águia é o símbolo, e o resto é a interpretar. Olha que coisa interessante, e ele diz do local, ele diz, vocês virão do Egito e da Assíria. Pode passar. Às 4 horas da tarde, horário de Tel Aviv, de 1948, pela assinatura de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel voltou a ser uma nação. Temos até em Jerusalém um museu em homenagem ao Oswaldo Aranha. E essa profecia, não vamos entrar nela agora, está escrita em Isaías 61, que Israel voltaria a ser nação num só dia. E quando Israel voltou a ser uma nação, o antissemitismo cresceu muito no Egito e na Síria. E os primeiros judeus voltaram de lá. E eles voltaram como? Voando. Olha lá. Pode passar. Voando. Pode passar. Você sabia? Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o povo judeu voltará voando. Ele diz que vai voltar do Egito e da Síria. E quando Israel voltou a ser nação, os primeiros migraram de lá. Mas é muito coincidência, né? Você mostra isso para o Mateus, ele diz, não, isso aí foi um chute. Um chute. Aqui é bom de chute, né? Olha o que está escrito, a guerra de Gog e terra de Magog. Nós temos 2 grandes guerras. A guerra de Gog e terra de Magog, que vai promover o anti-Machia a Messias, ou seja, a guerra de Gog e terra de Magog, Ezequiel 38, promove o anti-Messias. E a guerra do Megido, do Amagedon, que destrói o anti-Messias. Então o anti-Messias ele é promovido na guerra de Gog e terra de Magog, e ele cai na Amagedon. Olha que coisa interessante. Você e toda a sua tropa, e as muitas nações com você subirão, avançarão como tempestade, como nuvens. Ele diz que ele está profetizando um ataque aéreo a Israel. Imagina você conversando com Ezequiel, como é que os camelos vão voar? Você está dizendo que os nossos inimigos vão vir por cima, voando. Ele diz assim, Ezequiel 38 profetiza um ataque aéreo, e ele diz até de onde vai vir, que é dos Gog. Quem são os Gog? É a Rússia, os gogianos. Diz que os Gog da Rússia, junto com Togarma, que é a Turquia, associado à Pérsia, que é o Irã, irão vir atacar. Diz até os povos que estão ali. E quem vai vencer esses povos? O anti-Messias. Vai derrotá-los e vai dizer, está vendo? Salvei Israel. Por isso que a guerra de Gog e terra de Magog promove o anti-Messias. Muito bem, pode passar? Aqui um ponto importantíssimo, meus amados. Joguinho. Gente, hoje nós temos jogo que a pessoa fica matando as pessoas lá dentro do jogo. Jogo satânico. Na minha pesquisa para escrever o exorcismo, eu consegui pegar alguns jogos satânicos. Você faz ritual. Você sacrifica o animal ali, chama o demônio. Então isso é muito sério. O que o meu filho está fazendo lá no quarto? Está fazendo um ritual assírio invocando um demônio. Então, hoje é muito perigoso esses joguinhos, gente. É uma lavagem mental. Tem jovem aí que já montou até sala dentro da casa, lá com luz especial, fica 4, 5 horas naquela lavagem mental, jogando. Veja bem, se eu passo o dia inteiro matando gente para ganhar ponto, o dia todo lá fazendo ritual satânico para passar de fase, eu vou pensar em Deus? No demônio. E agora o que acontece quando esse lixo vem para dentro da nossa mente? Junto com ele vem o capeta. Essa é a verdade. Esse é um jogo que você vai cultuando um demônio, cultuando, fazendo sacrifício, e aí você vai passando de fase. E eles ensinam você a fazer um ritual para chamar o demônio, para que ele entre em você. Eu tenho um caso de uma menina que ela fez o ritual, o demônio entrou nela, quase morreu. Pode passar. Joguinho de matar. Quanto mais você mata,
mas você ganha. Gente, a hora que der horário, vocês fazem assim, tá? Acabou? Porque o judeu começa a falar, pode fazer assim. Quando eu trago a minha mulher, ela me supervisiona, ela fica fazendo assim. Agora eu não trouxe ela, ela fala assim, é a primeira vez que você vai lá no Brasil para Cristo, você não me faz nenhuma gracinha. Eu fui colocar uma roupa comum, ela, você é um escritor, tem que aparecer lá a primeira vez, né? E se o povo não gostar de você? Ainda bem que eu não trouxe ela. Aí, satanismo explícito na internet. Você entra lá, se inscreve e escolhe um demônio para você seguir e você segue. Mundo espiritual. Agora vamos para o mundo espiritual. Lembra, mundo físico, ilusório, isso. Vamos lá. Olha o que está escrito: vigiai e orai para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja bem, o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vista toda a armadura de Deus, para que possa se livrar dos dados inflamados do maligno. Por que é toda a armadura de Deus? Para nos livrar dos dados inflamados. O que é o dado inflamável? Pegava uma flecha, colocava fogo e jogava, passava veneno de cobra e jogava. Pode passar. Então nós temos que ter toda a armadura. O que é essa armadura? Eu tenho que ter o capacete da salvação. Por que o que simboliza a salvação é o capacete? Porque a conversão é uma decisão pessoal, é uma decisão. Eu reconheci meu lamentável estado de pecador errado diante de Deus, eu confessei Jesus como meu único Salvador, o capacete da salvação. Mas ele fala que você tem que ter a couraça da justiça, porque se você tiver o capacete da salvação, você vai procurar ser justo. E ele fala que você tem que ter o escudo da fé. E esse escudo não pode vir arrastando, jogado no chão, ele tem que estar aqui, na tua frente, erguido. E ele fala do calçado da preparação do Evangelho. Aí ele fala da espada do Espírito, mas tem um problema. Ele fala do cinto da verdade. Você sabe aonde o soldado prendia a espada? No cinto. Se você não tem o cinto da verdade, você não tem onde prender a espada do Espírito. Ou seja, se a verdade não está na tua boca, não adianta carregar a Bíblia na mão. Porque o que acontece se eu prender aqui a espada e amarrar o cinto e depois eu soltar? A espada cai. Então cada vez que você conta uma mentira, é como se você tirasse o cinto da verdade. E o que acontece com a espada do Espírito? Cai. Lembra disso quando mentir. Hoje eu vou... Você tem que usar toda a armadura. Não é assim, olha, hoje eu vou usar o escudo da fé, mas não vou usar a couraça da justiça, eu não vou ser justo. Ah não, hoje eu vou ser justo, mas também não vou exercer minha fé. Ah não, hoje eu vou carregar o cinto da verdade, mas vou deixar a espada do Espírito. Ah não, eu vou carregar a espada do Espírito, mas eu não vou carregar o cinto da verdade. Ah, eu não vou colocar o calçado da preparação do Evangelho. Ué, eu tenho que usar toda a armadura. É como um EPI, equipamento de proteção individual. Você chega para o funcionário, dá todo o equipamento, ele não usou? Ou seja, Deus nos deu o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o calçado da preparação do Evangelho, o cinto da verdade, a espada do Espírito. Você pega a sua armadura, joga de lado e tem derrotas espirituais e vai culpar Deus? Oh, Senhor! Mas você estava com a armadura? Onde você deixou a tua armadura? Onde está o cinto da verdade? Onde está a couraça da justiça? Onde está o calçado da preparação do Evangelho? Onde está o capacete da salvação? O escudo. Uma coisa interessante é que quando um soldado voltava da batalha, ele tinha que tirar as flechas do escudo que ficava preso. E aí ele viu quanto aquele escudo levantado foi importante. Então mantenha o escudo da fé bem erguido, porque daí no final do dia você pode tirar as flechas do inimigo que bateu nele. Mas se você não mantém esse escudo erguido, o que vai parar a flecha é a tua cara. Pode passar. Então os EPIs. Sacrificar a demônios e não a Deus, Deuteronômio 38. Olha o mundo espiritual. Imagina o povo judeu pode ter falado assim, não, Deus, nós sacrificamos a Moloque. Ele falou, não, a imagem de Moloque era a realidade física. Os demônios que atuavam por detrás da realidade espiritual. Veja bem, a imagem idólatra é a realidade física. Os demônios que estão por detrás daquilo é a realidade espiritual. Quando Israel sacrificou a Moloque, Deus não falou assim, vocês sacrificaram a Moloque, vocês sacrificaram a demônios. Por quê? Porque a imagem de Moloque era a realidade física, mas os demônios, os xedês que atuaram, era a realidade espiritual. Pode passar.
Não quero dizer que os pagãos sacrificam oferta aos demônios. E ele diz: não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Olha bem, ele diz: olha, eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Pode passar. Então é isso aí. Imagina bem, se esse jovem está com toda a armadura, essas flechas vai bater na onde? Na armadura. E se dá sem? O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé por seguir a espíritos enganadores e ensinos de demônio. Presta atenção numa coisa: todo ensino que não tem base bíblica é um ensino do demoníaco, porque o diabo não vem dizer assim que não existe fé, ele quer distorcer a fé, ele quer apresentar um protótipo da fé. Essa é a verdade. O que nós temos na trindade satânica? Você tem a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que o Satanás fez? A trindade satânica. Porque o dragão simboliza o Pai, faz o papel do Pai. A primeira besta que emerge do mar faz o papel do Filho, o anticristo. E a segunda besta que emerge da terra faz o papel do Espírito Santo. Você pode ver em Apocalipse 13 que quem faz os sinais é a segunda besta. Então é uma imitação da trindade. Enquanto o dragão faz o papel do Pai, a primeira besta o papel do Filho, e a segunda besta o papel do Espírito Santo. É uma imitação. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito da qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores adivinhando. Olha bem, um anjo caído, uma pessoa possessa por um demônio, ela pode adivinhar sim, pode fazer adivinhações, pode passar. Então, o inimigo, a natureza adâmica, pode passar. E quem que vai vencer? Quem que vai vencer? Quem o alimentar mais. Veja bem, a sua vida espiritual e sua natureza adâmica são dois leões. Se você alimentar mais ao mundanismo, né? Se você deixar o mundanismo na sua vida, vai puxar para o lado do mundo. Então qual que vai vencer? Qual você alimentar mais? Se você alimentar mais sua vida espiritual, vir para a igreja, estudar a Bíblia, cantar hinos, você está puxando para o lado espiritual. Então quem que vai vencer? A natureza adâmica ou o espiritual? Depende de quem se alimentar mais. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito contra o contrário, que é a carne. A minha natureza adâmica sempre vai desejar o que é contrário a Deus. O inimigo, o mundo corrompido, maldita é a terra por sua culpa. Aqui não tem o que fazer. Aonde você vai no mundo que não tem pecado? Ótimo. Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui. Eu tenho o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo ilusório e o mundo virtual. Eu tenho três inimigos: a minha natureza adâmica, o mundo contaminado e Satanás com seus demônios. Se eu entendo esses quatro mundos e eu entendo esses três inimigos, eu coloco toda a armadura de Deus, eu estou preparado para a batalha. Entenderam isso? Deixa eu só colocar um ponto aqui. Pode voltar lá no finalzinho. Pode passar. Satanás e seus demônios, pode passar. Pode passar. Olha bem, naquela noite o anjo do Senhor foi e matou 185 mil pessoas. Será que a gente consegue provar a existência de anjo? Sim, provar. Rapidamente, pode passar. Como a gente prova? Está vendo que todo mundo pintou o mesmo quadro? Então ficou simples. Passa, pode passar. Pode passar. Olha bem, pode passar. O anjo egípcio, ele tem 3 camadas de asa. Pode passar. O anjo assírio tem 3 camadas de asa. Pode passar. O anjo babilônico, 3 camadas de asa. Pode passar. Pode passar. O anjo persa, 3 camadas. Pode passar. O anjo hebreu, pode passar, tem 3 camadas de asa. Presta atenção numa coisa. Se você for no Egito, nas tumbas do Egito, o anjo tem 3 camadas de asa. Eu vou na Síria, tem 3 camadas de asa. Eu vou no hebreu, tem 3 camadas de asa. Todo mundo pintou a mesma divindade. Um delírio coletivo? Então sim, a arqueologia prova a existência de anjo. Porque todos pintaram os anjos do mesmo jeito.
Se isso não fosse real, o que eu tinha que encontrar? Um anjo no Egito de um jeito, na Babilônia de outro, mas não. Todos os anjos que você encontra em escavação arqueológica, ele tem 2 asas e as asas têm 3 camadas de asa. Isso é uma prova arqueológica que eles estavam olhando para os anjos. Então, que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado e que me convide novamente. Shalom. Muito obrigado.